Meditação diária, 27 de fevereiro. Motivos puros. Examinamos as nossas ações, reações e motivos. Muitas vezes, descobrimos que estamos nos saindo melhor do que temos sentido. Texto básico, página 48 e 49. Imagine um livro de meditações diárias com este tipo de mensagem. Quando acordar pela manhã, antes de levantar da cama, tenha um momento de reflexão. Recoste-se, reúna seus pensamentos e considere seus planos para hoje. Um a um, reveja os motivos por trás desses planos. Se seus motivos não forem inteiramente puros, volte a dormir. Absurdo, não é? Não importa quanto tempo estamos limpos, quase todos nós temos motivos confusos por trás de quase tudo que fazemos. Entretanto, isso não é razão para paralisar nossas vidas. Não temos que esperar que nossos motivos se tornem perfeitamente puros para começar a viver a recuperação. À medida que o programa entra em nossas vidas, começamos a agir menos em função de nossos motivos questionáveis. Regularmente nos examinamos e falamos com os nossos padrinhos ou madrinhas sobre o que descobrimos. Rogamos pelo conhecimento da vontade de nosso poder superior em relação a nós e buscamos o poder de agir baseados no conhecimento que nos foi dado. O resultado: não nos tornamos perfeitos, mas nos tornamos melhores. Começamos a trabalhar um programa espiritual. Jamais nos tornaremos gigantes espirituais. Mas, se olharmos realisticamente para nós mesmos, provavelmente nos daremos conta de que estamos nos saindo melhor do que pensamos. Só por hoje, vou me avaliar realisticamente. Procurarei o poder para agir segundo meus melhores motivos, não os piores. Certo, vamos desempacotar isso, porque essa nossa discussão de hoje, ela toca numa ferida muito exposta para quem busca uma nova maneira de viver através do programa DNA. Com certeza, o que é fascinante aqui é como o texto já começa quebrando uma ilusão gigantesca. Nossa, sim! A imagem que a leitura traz no início chega a ser cômica, né? De tão absurda que é. Exato. Essa ideia de voltar a dormir se os motivos não forem 100% puros. A gente sabe que existe uma armadilha muito sedutora na recuperação. A armadilha da perfeição. Isso. A armadilha de querer virar um gigante espiritual da noite para o dia. A pessoa chega no grupo, para de usar qualquer droga e de repente cria uma exigência interna, sabe? Sim, uma exigência de que precisa ter a pureza de um monge em todas as interações. E quando a realidade bate e a mente se mostra o caos de sempre, a primeira reação costuma ser a paralisia. A pessoa trava. É bem por aí. E o que precisamos observar aqui é como essa busca por perfeição está intimamente ligada ao núcleo da própria adicção. Como assim? Explica melhor essa ligação. Bom, se a gente analisar a fundo a literatura de DNA, fica muito nítido que a adicção é uma doença física, mental e espiritual. E qual é a raiz espiritual dessa doença? O egocentrismo. Exatamente, o egocentrismo crônico. Então, no início da recuperação, os motivos quase nunca são puros. É impossível que sejam, né? Totalmente impossível. A necessidade de controlar tudo, a autoobsessão, tudo isso ainda está ditando as regras de forma invisível. E não estamos falando só daquelas motivações óbvias ou clichês. É algo muito mais sutil. Muito mais profundo e às vezes bem mais obscuro. Sim. Os textos de DNA trazem exemplos concretos disso. Às vezes um adicto começa a fazer o serviço de abrir a sala do grupo, por exemplo. Mas ele não faz isso porque quer genuinamente ajudar. Ah, ele faz para se mostrar. Isso. Ele faz para manipular a percepção dos outros, para mostrar que é o mais dedicado do grupo ou até para alimentar um complexo de mártir, sabe? Aquele pensamento de ninguém faz nada, só eu trabalho aqui. Perfeito. Ele fica limpando o chão do grupo enquanto pensa silenciosamente o quanto todos os outros membros são preguiçosos. É o ego se disfarçando de humildade. Nossa, isso é muito perigoso. Porque o motivo dele está completamente contaminado por um senso de superioridade. Exato. E aí entra a grande questão que o texto de hoje resolve. Que é a dúvida cruel, né?
Porque a tendência natural, quando a pessoa percebe essa sujeira interna, é sentir culpa. A pessoa pensa que é uma fraude. Sim. Ela pensa, se eu estou arrumando as cadeiras, mas por dentro estou julgando todo mundo, então é melhor eu ir embora e não fazer nada. E é aí que o programa DNA salva a vida da pessoa. Porque a resposta para isso é não. A ação precisa vir antes. Ou seja, mesmo se o motivo for ruim, quem está na recuperação não deve parar de ajudar. De jeito nenhum. Fazer a coisa certa pelo motivo certo é o ideal. É o que buscamos a longo prazo. Mas na vida real, nas trincheiras do dia a dia da recuperação, a ação de simplesmente comparecer é o que importa no início. É o que quebra o ciclo, né? Exato. Arrumar as cadeiras, servir o café, buscar o número de telefone de outros membros de NA. Tudo isso, mesmo que a mente esteja fervendo de arrogância, começa a mudar a atitude interna. Porque força uma quebra de padrão. Pro adicto nativa, o padrão absoluto era o isolamento. Perfeitamente colocado. A doença da adicção condicionou a mente a operar exclusivamente à base do egoísmo extremo. Na ativa, se o adicto não se sentisse perfeitamente bem, ele abandonava tudo e ia se anestesiar com alguma droga. Então, forçar a ação do serviço, mesmo com a motivação toda bagunçada, é o antídoto. É praticar a boa vontade de fora para dentro. A repetição da ação correta começa a desenraizar a auto-obsessão. Aos poucos, a mente começa a acompanhar as ações do corpo. Pegando esse gancho, a gente entra na parte da leitura que eu acho a mais libertadora. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Qual parte exatamente? Aquela frase: descobrimos que estamos nos saindo melhor do que temos sentido. Ah, essa distinção é brilhante. Sim, porque ela destrói aquela ideia do senso comum de que as nossas ações precisam refletir os nossos sentimentos o tempo todo. Que é uma receita para o desastre na recuperação. Com certeza. Como a gente aplica isso no dia a dia? A literatura de NA explica isso muito bem quando fala sobre o 10º passo, que é o inventário pessoal. Existe uma diferença prática gigantesca entre sentimento e ação. Dá um exemplo para a gente visualizar isso. Imagina a seguinte situação, que é muito comum e descrita nos textos. Um membro de NA chega a uma reunião, senta na cadeira, visivelmente tenso, derrotado. Aquele dia em que viu tudo errado. Isso. Aí alguém chega e pergunta, e aí, como você está? E ele responde, horrível. Ele relata que está com raiva, com medo, frustrado e com vontade de jogar tudo pro alto. Ele está falando puramente do sentimento dele. E exclusivamente do sentimento. E quem ouve isso de fora pode pensar que a recuperação dele está por um fio. Parece que ele está falhando miseravelmente, né? Mas aí que está a grande sacada de NA. Vamos analisar a ação desse indivíduo. Primeiro, ele não recorreu a nenhuma droga. Ponto para ele. Segundo, ele saiu de casa, quebrou o isolamento. Terceiro, foi para a reunião. Quarto, foi honesto sobre o que estava sentindo, sem tentar criar um personagem. Nossa, quando a gente coloca as ações na balança, O comportamento dele está ótimo. ele está se saindo muito melhor do que está sentindo. Exatamente. A ação dele é de um sucesso absoluto na prática do programa, mesmo com o sentimento em frangalhos. Cara, isso dá um alívio imenso, porque lutar contra os próprios sentimentos é exaustivo. É um lembrete para quem nos ouve de que a recuperação não é sobre anestesiar sentimentos. Que era a ilusão da época das drogas. Sim, e também não é sobre se sentir feliz e em paz o tempo todo. É sobre fazer escolhas responsáveis. E o perigo oposto também existe, viu? Como assim? Um adicto pode estar se sentindo no topo do mundo, eufórico. O sentimento é maravilhoso. Mas, se formos olhar as ações dele, talvez ele esteja manipulando pessoas, sendo arrogante com os companheiros de NA, sendo negligente. Ou seja, o sentimento está ótimo, mas a ação está um desastre. O egoísmo voltou pro volante. Por isso o texto é cirúrgico. A gente avalia o progresso pelas ações, não pelos humores. O que nos leva a um desafio bem prático. No meio do furacão do dia a dia, como a pessoa monitora essas ações e esses motivos questionáveis para não agir impossivelmente? É aí que entra a ferramenta do inventário. Porque se não tomar cuidado, a pessoa vira um juiz implacável de si mesma, né? Com certeza. A literatura de NA deixa claro que o inventário não precisa ser um projeto grandioso que paralise a pessoa. Não é um tribunal. Não de forma alguma.
Na vida real, o inventário é sentar no fim do dia e fazer perguntas simples. Que tipo de perguntas? Coisas do tipo: fui responsável hoje? Cumpri meus deveres? Fui gentil com as pessoas? Ou agi por medo e raiva e acabei sendo rude com alguém? E o objetivo não é se culpar. Jamais. O objetivo é avaliar realisticamente, como a leitura de hoje pede. Se eu errei, eu admito e vejo como reparar no dia seguinte. Simples assim. Mas olha só, a leitura menciona um ponto que muita gente questiona. Ela fala sobre compartilhar as descobertas com padrinhos ou madrinhas. O famoso falar sobre o que descobrimos. Pois é. E a dúvida que sempre surge é: por que a gente não pode simplesmente analisar nossos motivos sozinhos? Arrumar as gavetas da mente e seguir em frente? Tentar fazer isso sozinho é subestimar o poder da doença. A perspectiva da literatura DNA é que a adicção é uma doença que engana. Ela é mestra na arte da ilusão. Mestra absoluta. O adicto nativa desenvolve uma habilidade incrível de criar mentiras e ilusões para encobrir as próprias falhas. As famosas justificativas. Isso. A pessoa cria uma narrativa onde ela é sempre a vítima ou o herói incompreendido. Distorcendo os motivos reais, né? Exato. Se você tenta analisar seus motivos sozinho, a sua mente doente vai ser o juiz e o advogado de defesa. Você sempre vai arrumar uma desculpa para um comportamento egoísta. Ah, eu fui rude porque ele me provocou. A pessoa não consegue ver o próprio ponto cego. E é para isso que serve conversar com o padrinho ou com a madrinha. Eles servem como um choque de realidade. Porque eles estão de fora. E porque eles têm experiência, eles ajudam a separar a realidade da ficção. Mostram aqueles padrões que o adicto não consegue ver por estar completamente cego pelo próprio egocentrismo. É a prática pura de um adicto ajudando outro adicto. Que é o valor terapêutico fundamental de NA. O padrinho não vai te julgar porque ele já passou pelas mesmas armadilhas mentais. Ele só vai apontar o caminho. Sensacional. Bom, então, o que tudo isso significa na prática? Porque a gente chega na parte da leitura que fala sobre rogar pelo conhecimento da vontade do nosso poder superior. É, uma parte essencial. E buscar o poder para agir. Para quem está de fora, isso pode soar muito abstrato. Como buscar a vontade desse poder superior mencionado no texto de hoje para melhorar nossos motivos? É vital explicar isso estritamente de acordo com a literatura de NA. E a primeira coisa é: isso não tem absolutamente nada a ver com religião institucional. É um programa espiritual, mas não religioso. Perfeito. O poder superior pode ser o próprio grupo de NA. A força coletiva do grupo. Sim. Ou pode ser um conjunto de princípios espirituais ou qualquer concepção de um poder maior que faça sentido para o indivíduo. Mas e na prática diária? Como a gente busca essa vontade? Na prática, buscar a vontade do poder superior significa parar de agir por teimosia. Ah, teimosia. A tentativa inútil de controlar tudo e todos ao nosso redor. Que gasta uma energia absurda, né? Drena a vida da pessoa. Então, alinhar os motivos significa aplicar princípios como aceitação e honestidade diante da vida como ela é. É aceitar que você não é o diretor do universo. E a leitura traz aquele choque de humildade maravilhoso. Ela diz: jamais nos tornaremos gigantes espirituais. Isso é um alívio gigante. É um peso que sai das costas. Concluindo esse nosso debate, o tema central que a literatura nos traz hoje é que NA não exige perfeição de ninguém. O programa oferece alívio diário através da vigilância contínua e da autodisciplina. Se quem ouve a gente hoje conseguir ser honesto, ir a uma reunião de NA e ajudar alguém... Mesmo que o ego esteja inflamado. Isso. Mesmo que o humor esteja péssimo, se a pessoa conseguir fazer a ação correta, o programa funciona. É o princípio da perseverança. Continuar fazendo o que precisa ser feito, independente de estar se sentindo alegre ou frustrado. A ação precede a mudança. Focar nas ações tira um peso gigantesco dos nossos ombros. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente vai se encaminhando para o final dessa nossa discussão e gostaríamos de deixar uma reflexão em aberto. Um convite à autoobservação para todos nós durante o dia de hoje. Uma excelente ideia. Fica o convite para quem nos ouve pensar um pouco qual é a pequena ação, a atitude concreta que pode ser tomada hoje, mesmo que a motivação interna ainda esteja um pouco bagunçada ou confusa.
A recuperação é um processo de construção contínua. Talvez a grande vitória do dia seja simplesmente não usar nenhuma droga e estar presente de verdade para outra pessoa. É sobre o progresso de hoje. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado, tão junto, só por hoje. Funciona.